Jesus abandonou Judas? Até o fim, não. Não. Então, ele teve que suportar Judas, ficou com Judas, mas sabendo que ele o traía, né, por algumas moedas, até por um beijo no rosto. Aí você Pergunta imagina. polêmica fora do contexto. Se Judas não traísse Jesus, o plano da salvação estaria de alguma maneira prejudicado? Na sua opinião, não é um debate. Mas vamos supor que Judas falava assim, não vou trair Jesus. O plano de salvação de Deus seria frustrado, de alguma maneira? Eu creio que não. Eu creio que, assim, Deus, ele está no controle de todas as situações. Nada foge. Nada... Eu acho que você virou calvinista. Deixa eu te falar. Nada sai do controle de Deus. Deus está no controle de todas as situações. E no universo existe uma lei que rege, entendeu, pastor? Que é o Criador, que é Deus. Então, assim, a nossa mente é infinita. Por que Deus fala que todas as águas do oceano cabem na palma da mão dele? Estão dizendo que Deus é infinito e nós somos finitos. Então, existe uma lei, Deus é Criador. Ninguém está aqui para defender Deus. Deus não precisa ser defendido. Entendeu? Então, Deus, ele é todo poderoso. Então, certas situações que, assim, não tem nem como eu te responder, eu só tenho que aceitar. Essa questão de Deus, que Deus não precisa de defesa, o Gordon Clark, ele vai falar muito sobre isso aí. A questão do mal. Você acabou de citar um argumento. Deus não precisa ser defendido. Agora, já que a gente já entrou nesse tema bíblico, hoje a gente vai debater sobre a existência do mal, né? Exatamente. Debater não, conversar, né? Sobre a existência do mal. Uhum. Se Deus é bom, a problemática é essa. Se Deus é bom, se Deus sabe que o mal existe, e se Deus é poderoso, por que existe o mal no mundo, né? O que o senhor acha dessa questão? Deus poderoso de um lado, e o mundo submerso em tanta maldade, né? A gente vê estupro, latrocínio, roubo, né? Escravidão, guerras, doenças, tudo isso do lado de um Deus bom, poderoso e que sabe da existência disso. Como conciliar essas questões, assim, na sua opinião? Assim, bem polêmico e bem... É pesado. Realmente. Mas eu assim, um pouquinho que eu estudei, né, sobre Deus, eu creio nos atributos de Deus. Né, nos atributos. Isso é inquestionável, pastor. E um dos atributos que assim, que eu mais dou ênfase, vamos assim dizendo, é o amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas e o mal? E o mal? Deus é amor. Deus é amor, não é a igreja. Entendeu? Não é a igreja. Mas e o mal? Entendeu? Não, vou chegar lá. Né? Por quê? O que eu acho que para mim é o texto áureo da Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. A vida eterna. Nossa, é forte isso. Mas esse amor é forte. Isso aqui é forte. Esse entendeu? amor não está relacionado com a salvação apenas? Assim, porque a nossa mente, né, vai longe. E tentar resumir isso aqui, mas enfim, vamos tentar aqui resumir. É bem polêmico, eu sei. Vamos lá. Por que eu estou falando de amor? Deus, ele criou o ser humano, não foi? Sim, correto? Correto. Criou, né? lá em Gênesis. Por isso que ele vai dizer que nós somos barro. Somos pó. Né? Nascemos barro. E a Bíblia vai dizer, a própria palavra do Senhor vai falar que deixa eu lembrar aqui, nós somos vaso, e a excelência desse poder é colocado dentro. Somos como tesouros guardados em exatamente, para que a excelência do poder seja. Por isso que é bom estar falando com o pastor, viu? Romanos capítulo 9, apóstolo Paulo. Amém. Mas assim, deixa eu chegar. Então, o que está falando? Que a excelência do poder é de Deus.
Essa excelência, que poder é esse? É o Evangelho. Deixa eu explicar para você, é o Evangelho. Então, ou seja, o barro somos nós, somos frágil. Existe essa fragilidade no ser humano. Então, nós somos limitados. A nossa existência, ela é limitada. Então, o mal, você está colocando sobre o mal. Se nós formos questionar aqui, né, por que pessoas boas têm câncer? Né, vamos supor. Né, por que pessoas boas têm câncer e outras que são mal têm saúde perfeita? Né? Só que se nós olharmos para o amor de Deus, né, isso é limitado. Isso não é eterno. Então o mal, ele terá fim. Se você olhar pela misericórdia de Deus, né? Se algo... Já pensou, se Deus nos criasse nessa matéria aqui, né? Sem ser eterno, então você estaria com esse mal pro resto da sua vida. Mas não, eu creio que assim, que Deus, ele colocou um limite, né? Colocou um limite no mal, tá? Não para todo sempre, porque nós vamos perecer do pó, né? Você foi formado e do pó voltará. Então Deus está falando que tem limite as coisas. Agora, assim... Entendeu? Só para terminar aqui, né? Vamos supor, se você olhar para o livro de Jó, né? Jó, o próprio Deus vai dizer que Jó era perfeito. Íntegro, reto, temente a Deus. Reto, temente a Deus. Exatamente. Então nós temos ali o mal e o bem. Eu vou até anotar aqui se for tanta coisa. se gladiando. Então, mas nós podemos observar, né, que mesmo diante da situação, Jó entendeu. Ele, como um ser limitado, ele podia também receber o mal. E por isso Jó não pecou. Então, muitas das vezes o que acontece? Tem coisas que vêm para a nossa vida, né? Não é para que você seja desqualificado, seja, né, de uma forma ou outra. Não estou dizendo que o mal, estou dando ênfase aqui, dizendo que o mal seja uma coisa boa. Ninguém gosta, né? Mas se Deus permite, é porque tem algum benefício nisso. Entendeu? Ou para você se aproximar de Deus, é reconhecer, né, que Ele é o Criador. Vamos supor, num avião, quando o avião deu um pane e ele vai cair, até o ateu lá dentro ele vai se tornar, né, cristão. Então tem situações que vêm para que essa pessoa se aproxime de Deus, reconheça que existe um Deus supremo e um Criador. Eu penso dessa forma. Sim. Não tem como, na minha opinião, né? Não tem como a gente falar sobre o mal e a existência de Deus junto sem tentar criar uma teodiceia, né? A teodiceia, ela é um pensamento da teologia que ela visa justamente explicar a existência do mal no universo. A teodiceia mais famosa, que é a mais usual, é a do livre-arbítrio, né? Por que o mal existe? Sim. O homem, Deus deu livre-arbítrio para o homem, ele escolheu o mal e ele colhe as consequências disso. Sim. Né? Apesar de a teologia, a teoria do livre-arbítrio, né, uma teodiceia que Agostinho de Hipona, né, ele vai defender de maneira, até no seu livro, né, sobre o livre-arbítrio, e depois o livre-arbítrio de Agostinho ele fica um pouco diferente, ele acaba indo para o dualismo religioso. Então, assim, eu vejo que a igreja evangélica ela vai como se fosse um pêndulo, né? Livre-arbítrio e dualismo, que seria essa guerra, né, entre uma divindade boa, uma divindade ruim, os dois lutando entre si. Eu, na minha opinião, eu vou dar a resposta assim da maneira como o senhor falou. Deus não precisa de defesa. Deus, na minha opinião, Deus ele não precisa ser defendido em relação à existência do mal no universo. Certo. Agora, o senhor falou sobre a questão, sobre uma outra teodiceia, que seria a de um propósito, né? Que também é uma teodiceia. Não, esse mal aqui é para um propósito. Uhum. No caso, até o livro de Jó, né? Onde todos aqueles males ali
culminaram com um propósito no final, um propósito mais para Deus, né, para reafirmar a pureza de Jó do que para ele mesmo, né? Que um exemplo, Jó ele perde perde 10 filhos, né? Mas nenhum filho substitui o outro, né? Certo. Então, assim, no meu ver, foi a única coisa de Jó ali que não teve como ser ressarcida 100%, né? Porque por mais que ele tivesse mais filhos, mas aqueles filhos não substituiriam aqueles que ele perdeu, né? Agora, mesmo assim, o que o senhor pode falar ainda sobre isso? Se for um negócio interessante do avião caindo, né? Deus usa o mal para nos atrair? É uma pergunta, mas é que surgiu na minha cabeça. O avião tá caindo, meu Deus, agora eu vou para Cristo. Uma coisa mais. Sim, assim. pastor, porque, olha, existe a teologia da prosperidade, Aham. né? Você já deve ter Sim, o mal ouvido. americano que chegou aqui. Então, se você está passando por algum problema, por alguma enfermidade, se você é pobre, se você não tem dinheiro, se você não tem uma casa, se você não tem um carro, né? Então Deus não é contigo, você tá com algum problema, É. né? Essa é a teologia da prosperidade, que ela reza por isso. Isso é a realidade. Mas se nós vamos olhar para a Bíblia, né, nós vamos observar que isso não tem base, entendeu? Porque por nós sermos cristãos, nós não vamos sofrer. E isso não tem base, porque se nós olharmos para o apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, né, eu passei frio, fome, chicoteada, né, e vai dando várias... Açoitado, Preso. naufrágio, foi preso, né, várias situações, mas ele diz que tudo isso é por excelência, né, do conhecimento do amor de Cristo, entendeu? Então, assim, não tem como nós ficarmos isento, né, isento do sofrimento, não, porque na realidade a chuva, né, a Bíblia diz que ela vem tanto para o justo para o injusto. Eu creio que em questão da injustiça, ela sempre vai reinar nessa terra, porque Jesus, assim, só quando, né, nós saímos dessa esfera humana aqui, aonde existe o nosso Deus regendo, né, aí ele vai dizer que lá não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, né, não vai haver mais essa situação de dor e sofrimento. É por isso que eu estou falando aqui, aí eu volto lá novamente, né, que o mal, ele existe, não tem como negar isso aí. A injustiça existe, mas ela tem limite. Então vai chegar um determinado tempo que ela vai ter que cessar na sua vida. Uma vez debatendo no grupo lá e falou sobre a questão do mal, né? E a resposta da pessoa que estava debatendo é: Deus, ele não criou o estupro. Deus não criou o estupro. Aí eu perguntei: quem criou o estuprador? Certo. Você acha que tem como separar Sim. a criação da prática que a criação eu concordo com você. Agora, sabe por quê? Que lembrou? Eu lembrei aqui de uma cena, isso eu vi em reportagem. Um filho de uma mãe, né, estuprador, e ele assassinou. E esse filho estava na cadeia, estava preso. E ela foi lá, né, com mãe chorar, abraçou, meu filho, por que você fez isso? Né? Eu te amo, por que você fez isso? Então, qual é a concepção da sua mãe? Independente do erro dele, a mãe não ama ele, estava mostrando o amor. Então, seja, essa pessoa, né, mesmo praticando Deus não deixa de amar. Agora, o mal, assim, as atitudes, elas estão muito ligadas a questões de morais, né? Uhum. Deus, ele é um ser moral, né? Sim, sim. Então eu vou fazer um enigma aqui para você, só para a gente se decidir. O senhor, vamos dar um exemplo que o senhor é o controlador dos trilhos do trem. Uhum. O senhor que controla se o trem vai para a esquerda, para a direita.
E aí você tá com um vagão cheio de passageiros. Aham. E tem uma ponte ali que o senhor abaixa e levanta pro trem passar em cima. Certo. Embaixo dessa ponte tem uma pessoa. Se o senhor não abaixar essa ponte, morre todo mundo que tá no trem. Certo. Mas a mulher vive. Se o senhor abaixar a ponte, a mulher morre. Mas as pessoas que estão no trem vivem. O senhor abaixa a ponte ou o senhor deixa ela levantada? Sacrificando o trem inteiro. Eu vou. O senhor mata a mulher para salvar o trem ou o senhor mata o trem inteiro para salvar a mulher? No caso, esse trem, né, que tá cheio de pessoas, são pessoas inocentes. São pessoas, não, estão indo pro trabalho, voltando para casa. E essa mulher tá ali jogada no. Não, a mulher tá lá no trem. Não tinha que fazer, ficou lá. Uhum. Ela será a causadora. Se o senhor abaixa a ponte, o senhor mata ela, mas quem tá no trem não vai nem saber, ele vai continuar o caminho. Uhum. Se o senhor, para salvar a mulher, não abaixa a ponte, o trem bate, descarrilha e morre todo mundo. O senhor tendo o controle na mão, como Deus tem o controle. O senhor abaixaria a ponte, mataria a mulher e salvaria o trem? Ou o senhor deixaria a ponte erguida, salvaria a mulher e mataria todas as pessoas que estão no trem? É dura essa pergunta, hein? Mas eu só tenho duas opções. Dura essa pergunta, professor. O senhor mata a mulher ou mata os passageiros? Olha, deixa eu fazer uma analogia aqui. Uma analogia de Cristo. De Cristo, tá? Não sei se eu vou responder a sua pergunta aí, mas, por exemplo, Cristo, né, o Filho de Deus, né, sem pecado, ele não, de forma alguma, não merecia o que ele passou. Mas por que ele morreu naquela cruz, permissão de Deus? O filho dele morreu ali. É tanto que lá na cruz, ele naquele momento, o ápice ali da morte dele, né? Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Me abandonaste. Então, por que Cristo morreu? Um único filho dele morreu para salvar a humanidade toda. Mas né? assim, Para salvar a humanidade toda. Então Cristo morreu ali, aquele sacrifício, né, perfeito, para salvar toda a humanidade, porque ele levava o pecado de todo mundo ali, entendeu? Então, assim, para ser necessário, né, eu trazia essa analogia, não sei se eu vou responder essa pergunta. Eu ainda vou ter que voltar novamente. Vamos focar só no trem agora. Uhum. O senhor é o maquinista. O senhor mata aquela mulher e salva o trem, ou o senhor mata todo mundo e deixa a mulher morrer? Ou ao contrário, né? Mata a mulher e deixa o pessoal do trem viver. Entendi. O senhor abaixa a ponte ou não? O trem tá indo. Se você não tomar nenhuma decisão, a decisão já foi tomada. Isso é muito forte, hein? Uhum. Decisões que você se recusa a tomar, já é uma decisão que você tomou. O não fazer nada já é uma decisão, né? Alguém vai morrer. Abaixa ou não? É bem difícil. Pela né? lógica, o senhor deveria deixar a mulher morrer, né? Uhum. Pra salvar mais vidas. Mas por que eu perguntei? E se aquela mulher fosse tua mãe? Uhum. Já dificultaria você abaixar e você preferiria talvez matar todo mundo, mas deixar sua mãe viver. Por que eu falei isso? Que as nossas ações, elas estão de alguma forma ligadas com a nossa moralidade. Matar uma mulher para salvar milhares de passageiros é moralmente correto. Agora, se essa mulher é a sua mãe e você não teve coragem de abaixar a ponte para matar a sua mãe e deixar os passageiros viver, também é explicável moralmente. Poxa, é minha mãe, né? Então, assim, Deus é um Deus moral. E nós vemos muitas vezes ações imorais no mundo. Como conciliar as ações imorais no mundo com um Deus moral? Como a gente concilia traição, mentira, doenças, doenças assim. Existem doenças, meu Deus, que você olha assim, né? Sim, mas é que nem eu falo, aí eu volto com o atributo de Deus. Qual é um dos atributos? Que Deus é santo. Só para me entender. Né? Assim. Ou seja, Deus é santo, ele não vai de maneira alguma ser coerente com certas situações que não tem como, né? Imorais, no caso. É porque hoje a gente vê muito, né, esse jargão, não, porque Deus, ele
ele se pode fazer o que for, mas Deus ele sempre perdoa. Eu acho que não é bem por aí não, né? Porque se nós olharmos os atributos, Deus é santo, né? Então, Deus é santo, ele vai requerer com certeza, né, da sua parte, Aí, ou da parte de quem pratica, né? para ser mais direto, assim, agora, né? O mal, o que que é o mal? O adventista vai falar que o mal não existe como forma material, né? Uhum. Perdão, adventista não. Agostinho. Agostinho vai falar que o mal não existe na sua forma material. O mal não existe na mentalidade de Agostinho. Então ele vai falar assim, ó, o ferro existe, mas a ferrugem não existe. A ferrugem é o ferro estragado. Certo. O frio, o calor existe, mas o frio não existe. O frio é a ausência de calor. A luz existe, mas as trevas não existem. A treva é a ausência de luz. O mal, ele existe como entidade, consubstancial, ou o mal, na verdade, é só uma perversão do que era bom e que se tornou mal. Eu creio que o mal, ele está generalizado no pecado. Para mim é esse. Entendeu? Trazendo aqui diretamente. O mal teve origem a partir do pecado. Exatamente, entendeu? O pecado. Vamos apertando, vai só afunilando, né? Vai só apertando mais Entendeu? o argumento. Agora, como o mal, se o mal não existe como uma forma própria, uma entidade própria antes do pecado, a que mal Deus ele se referia quando antes do pecado ele coloca a árvore do conhecimento, né? Certo. Palavra da ata, conhecer em hebraico, mas também significa intimidade, né? Do bem e do mal. A que mal é esse que já existia antes de Adão e Eva pecar? Que Deus de alguma forma conhecia, né? Não como Adão conheceu na prática, né? Deus conhecia como um médico, né, que não tem câncer, mas conhece o câncer. Não como o paciente. O paciente conhece o câncer por ter. O médico conhece o câncer por estudar, analisar. A que mal esse Deus se referia? E se não existisse o mal, o senhor acha que isso de alguma forma implicaria no projeto supremo? Porque quando a gente olha toda a Bíblia, ela é um projeto que vai ser centralizado na pessoa de Cristo, né? Então tudo que aconteceu, Cristo é o centro da Bíblia, é o pilar, tanto que Paulo diz que ele é a coluna principal, a base, é o cabeça. Cristo é a centralidade de todas as escrituras, está em Cristo. Se eu tiro esse ingrediente, que é o mal, o senhor vê que isso de alguma forma estragaria o projeto? Deixaria ele inviável? Sim, eu creio que estragaria, né? Então Como o mal você é fala necessário. assim, então o mal ele contribui, entendeu? Porque qual é o benefício, né? O benefício vamos supor, se eu fazer o bem só para aqueles que me fazem o bem, seria um benefício isso? Não, Jesus disse que não. Não, então, exatamente. Então, se existisse só o bem, né? Não seria necessário. Não seria necessário, exatamente. Então eu penso assim, que o mal com certeza, ele beneficiou. Entendeu? Deus poderia, como criador, eliminar o mal? Poderia. Tanto poderia que, um exemplo, teve uma época em que a morte e doença não existia. Então é possível uma criação sem a existência do mal no seu DNA, né? Como também um dia a promessa do céu é de que lá não vai existir o mal. Então, que Deus é poderoso para fazer um ambiente isento do mal, Deus é poderoso. Agora a pergunta é, por que Deus é poderoso para fazer esse ambiente isento de mal, mas nós vivemos num ambiente onde há o mal? O senhor falou a questão do pecado. Mas, como eu disse, antes do pecado nós já temos ali a questão de uma árvore que daria o conhecimento, né, do bem e do mal. E a palavra em hebraico é tov vará, bem e mal. E todas as vezes que essas palavras aparecem juntas, né, tov vará, bem e mal, em todas as construções onde elas aparecem, é o bem e o mal na sua totalidade, né? Então, assim,
como que Deus, sendo todo-poderoso, que é o tema da nossa conversa, pode coexistir com o mal nas suas criaturas. Se Deus é bom e poderoso, né? Como que pode coexistir? Será que é igual prensa de azeite? Quanto mais eu aperto o Senhor, mais informação sai. Não, na realidade, o assunto é extenso. É extenso. Né? Realmente bastante Milenar. polêmico. Exatamente. Então, se nós olharmos para a Bíblia, por exemplo, se tratando de Cristo, né? De Cristo, nós podemos observar que a pessoa, através das suas atitudes, ela colhe, né? Por isso que eu falo, o mal e o bem, ele está sempre à sua porta, aí você vai ter que escolher. Quando o primeiro homicídio que teve na Bíblia, né? Foi Caim. O próprio Deus falou, olha, né? O pecado está aí, compete a você dominá-lo. Agora, né? O mal está aí, compete você dominá-lo. Ou você escolhe o mal, ou você escolhe o bem. Por que Cristo ele vai falar que em relação ao mundo, que o joio e o trigo são dois iguais? Não são? sim, Mas vai haver uma colheita. Uma separação. Então, os dois andam junto. Mas se conhece o quê? Pelo fruto. Né? Não vai se colher de uma árvore, por exemplo, de um pé de manga, uma laranja, de forma alguma. De forma alguma, não acontece isso. Entendeu? Então, por que o mal, né, ele existe? Não é porque Deus vai concordar com isso, né? Como é que vai dizer? Não é que Deus vai aprovar isso. O mal existe para que os bons, eles, né, eles vêm aparecer. Eu já diria, entendeu? Sim. Mas eu colocaria assim que o mal, ele existe exatamente para que nós pudéssemos conhecer a Deus na sua totalidade. Sim. Ver se eu concordo com o meu argumento. Existem alguns atributos de Deus que não é possível conhecer sem a existência do mal. Se o senhor parar para pensar. Um exemplo, a graça. Nós nunca conheceríamos o que é graça se não tivesse tido o mal. O pecado. O pecado. A misericórdia. Uhum. O que a gente não saberia que é a misericórdia de Deus sem a existência do mal. Do mal em geral. Pecado, mal, né? Uhum. Nós não saberíamos o que é. Agora, para você ver, né, em relação da graça, aquela mulher que foi pega em adultério, né? Conhecedor da lei. E qual era apedrejada? Aí Jesus vai dizer, olha, cadê os seus acusadores? Eles não estão mais aqui, nem eu vou te acusar. Vai não peques e não peques mais. Então, o mal existiu? Existiu. Né? Mas através daquele mal ali, ela conheceu o quê? A graça. Mas é o que eu estou te dizendo, assim, não, sem uma coisa que as pessoas passam por cima, não presta atenção, que sem essa questão do mal, nós não conseguiríamos conhecer a Deus na sua plenitude. Sim. Então, o mal, ao meu ver, é necessário para que haja um conhecimento da parte de Deus. Agora, dentro de todo o universo que é gigantesco, todas as coisas, tem um texto de Colossenses que fala bem assim, ó, Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí eu pergunto, Deus criou o mal? Se Deus não criou o mal, quem criou o mal? O senhor acha, o que o senhor pode falar sobre isso? Todas as coisas foram feitas por ele, que a Bíblia diz. Se Deus fez todas as coisas, então quem foi que criou o mal? Aí a gente entra na sinuca, né? Ou o mal não existe como substância, Uhum. ou existe uma questão aí de
um outro ser com poderes criativos. Não. A própria Bíblia está falando aí, assim, que Deus criou para um objetivo, né? Para um objetivo. E eu creio que esse objetivo aí foi criado, que é o mal, para que o caráter, né? Os atributos de Deus, assim, falando, eles, cada vez mais, eles foram agregando na vida da pessoa, entendeu? É porque assim no meio cristão a gente tem uma visão muito dualística, né? Uhum. De que Deus só faz as coisas boas e o diabo faria as coisas ruins. Um exemplo, você tem lá na igreja arranhou, tá pulando. Certo, Vamos ficar de pé, vamos orar porque o diabo tá tentando impedir. exatamente. Se é coisa ruim, o diabo. O pneu do carro furou. Irmão, vamos orar porque o diabo está tentando me impedir de chegar em tal lugar. Então, hoje em dia, culturalmente, os cristãos tendem a colocar tudo que é ruim na conta do diabo e tudo que é bom na conta de Deus. Realmente. Como se houvesse uma guerra espiritual, que estava muito na moda, agora já não está mais tanto, né? Mas teve uma época que essa guerra espiritual estava bem avante na igreja. Certo. Né? Onde Deus e o diabo estão lutando uma guerra infinita, né? Milenar. E a gente está no meio desse fogo cruzado. Aí às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, às vezes a gente é atingido ou não. O senhor acredita que o mundo espiritual funciona dessa forma? Não, eu não, assim, dessa forma. Eu sei que tem uma luta, né? Isso aí a própria Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, né? Verso 10, que existe uma batalha. Mas não é de Deus contra o diabo. Né? Não, existe É nós. Isso, uma luta lá, né? Como fala das potestades, né? Que atua nos ares a todo momento, né? A todo momento, a toda forma, querendo destruir, querendo te parar, etc. Mas o que é mais interessante, eu lembrei de uma passagem aqui, pastor, agora, que não é tudo o diabo. Muitas vezes Deus usa as situações, né, para que ele realize, né, os seus propósitos. Vamos supor, José é uma história linda, né, da Bíblia. O que aconteceu? Resumindo aqui, né, ele foi vendido como escravo, né, para o Egito. E lá ele passou várias situações. Ele se formou o que ali? Governador do Egito. Então, assim, o mal da vida de José foi o diabo. Exato, é isso que eu quero falar. Então tem situações que não é o diabo, não. Então a pessoa tem que entender que Deus vai usar certas situações, não é o diabo, não, mas é Deus trabalhando para te levar em lugares altos, em propósito maior. Ou Deus querendo te abater mesmo também, porque Deus também abate. Sim, exatamente. Agora, sim, se o senhor olhar biblicamente, você vai ver... Só um momentinho, você falou que Deus abate, né? E isso é bíblico. Que Deus corrige, né? E castiga aquele que chama por filho. Por filho. Corrige o que ama e castiga aqueles que aquele filho. Então, exatamente. Agora, se o senhor olhar biblicamente, não existe nenhum mal que não proveu de Deus. Mas vou citar alguns exemplos de cabeça. Um exemplo, quando Israel vai para o cativeiro babilônico, a Bíblia fala em Daniel, que o Senhor entregou Israel na mão dos babilônicos. Então, não foi o diabo, foi Deus. Quando o senhor vê a questão de José, né, os irmãos dele preocupados, porque já eles tinham medo de José se levantar contra eles com a morte de Jacó, eles inventam uma mentira, dizendo que Jacó tinha deixado um recado para cuidar deles, e José fala assim, não foi vocês que me trouxeram para cá, foi o próprio Deus. Então, nada que eles fizeram ali, tudo sem eles saberem, eles estavam efetuando um projeto que o próprio Deus já tinha criado. Quando o senhor pega um exemplo, o livro de Jó, a Bíblia diz que fogo de Deus desceu do céu e queimou as ovelhas. Não foi o diabo que lançou fogo nas ovelhas, foi o próprio Deus que lançou fogo nas ovelhas, né? Tanto que Jó corretamente vai dizer, Deus me deu e Deus tomou. Tem até um vídeo bobo na internet aí, falando que Jó só falou isso porque ele não sabia que foi o diabo, tal, que não pode falar, cantar assim. Deus me deu, o diabo tomou e Deus me restituiu. Não, Deus deu, Deus tomou. E pronto. Porque se Deus é soberano e está sentado no trono, em momento algum ele perde o controle sobre nada. Quando a gente fala assim, Deus é soberano, Deus é todo poderoso e o diabo tomou algo
que Deus não queria que tivesse tomado. Nós estamos automaticamente atacando a onipotência de Deus. Se Deus é bom e tem todo o controle, nada acontece sem ele determinar. Então nós vamos ver que no caso de João, o diabo só para pedir autorização. Em Lucas 23, Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, o diabo te pediu para se andar como trigo, né? Se andar é bater no trigo para soltar. Mas eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, aí você ajuda teus irmãos. O diabo pediu autorização para ir para Pedro. Quando a gente olha no livro de Zacarias, o sumo sacerdote Josué está com as vestes sujas, e tem o Miguel que está à sua direita para defender. Deus é juiz, e o diabo para lhe ser opositor. Então, em todos os textos, nós vemos que não existe nenhuma ação do mundo espiritual das trevas que ocorra sem a autorização expressa da parte de Deus. Então, até mesmo quando o diabo nos atinge, isso significa o quê? Que houve algum tipo de autorização da parte de Deus para que aquilo acontecesse. Último exemplo, ali quando Deus quer matar o rei, quem vai ser o espírito de mentira na boca dos seus profetas? Acabe? Acabe? Não me recordo se é Acabe. E aí, na guerra, ele vai se disfarçar na peleja, e um flecheiro a esmo solta uma flecha e acerta ele. Exatamente. Mas Deus usou o espírito de mentira, né? Deus fez todo aquele movimento para que aquele rei estivesse no lugar certo na hora certa. Então, assim, nada saiu fora do escape do controle de Deus. É verdade, eu estou pensando aqui, Hitler. Quem criou Hitler? Deus. E ele não usou Hitler para... Isso é pesado. É pesado, mas é real, não tem como fugir. Para matar judeu? Para bater... Para bater ali foi terrível, né, a história de Hitler. Então, assim... E não só a história de Hitler, mas se nós olharmos para a Bíblia, quando Israel, que é a nação escolhida de Deus para representar Deus, saía, né, dos propósitos de Deus, ele usava nações, reis ímpios. Tanto que ele tem um texto que ele fala assim, que a Babilônia é o meu martelo. Exatamente. E ele fala do ferreiro e do ferro, né? Ele fala aqui que eu fiz o ferreiro e eu fiz o destruidor, ele fala em Isaías. Então, assim, primeiro, então, que não existe nenhum mal que não provenha de Deus. Jeremias, ele fala que da boca do Senhor procede o bem e o mal. Agora, sim, Deus, para ser completo, ele tem que ter na sua essência tanto o bem quanto o mal. Qual é o parâmetro? Como você vai saber que algo é bom se não existir um parâmetro para você medir? Como é que você mede a altura? Você precisa ter um marco ali de baixo para você medir o quão alto você está. Se nós estamos dentro dessa sala fechada, não tem nenhuma janela, a gente não consegue olhar, a gente não sabe em qual altura a gente está. Se a gente estiver no 30º andar aqui agora, não tem como saber, só uma maneira, você olhar pela janela. Então, assim, o mal, ele é um contraponto do bom, e nós só podemos saber o que é bondade, o que é bom, se nós também sabemos o que é mal. Se a gente não conhece o mal, como a gente vai mensurar o que é bom? Entende? Então, assim, o mal, ele também é uma necessidade até para você poder saber o que é bom. Ou então tudo ia ser bom, né? Agora tem muitas questões que o pessoal acaba colocando: mal pragmático, mal ontológico. Pastor, mas assim, é interessante, se você começar a analisar nesse ponto, vai culminar onde? Em Cristo. Em Cristo. Porque o que o profeta Isaías diz? Que o castigo que traz a paz, que traz a paz estava sobre ele. Sobre ele. É muito forte isso aqui. Olha só, o castigo que traz a paz estava sobre ele. E ele carregou sobre si as nossas chagas, as nossas feridas. Então, se nós olharmos para esse objetivo, né, nós tentamos aqui chegar a algum ponto, ou bem, o mal, é só nós olharmos para Cristo. Nós vamos ver que Cristo, da mesma forma, também sofreu ali, né, todo tipo de sofrimento, mas com um propósito, né, para que o bem prevalecesse contra o mal. Agora, o mal como criação de Deus não é a resposta popular do meu cristão. Normalmente a resposta popular é: o mal não estava nos projetos de Deus. E ali, por causa do pecado do homem,
o mal veio à existência. Tipo, uma coisa até grega. O homem abriu a caixa de Pandora. A caixa de Pandora liberou todas as chagas, né, as maldades do mundo. Então eu vejo assim que tem muito cristão que tem esse pensamento meio que grego, que o mal estava retido de alguma forma ali, ou não existia, e pelo pecado do homem, o mal veio sobre toda a terra. Agora, quando você olha um exemplo, você falou do assassinato de Abel. Eu só consigo olhar para a Bíblia tendo, em cada letra eu vejo Cristo. E para mim tudo foi feito de maneira meticulosa para que isso acontecesse. Abel foi o primeiro símbolo humano de Cristo, né? Ele foi traído pelo seu irmão, ele foi morto injustamente, né? O sangue dele clama, Paulo fala que o sangue dele clama de Cristo, clama melhor que o sangue de Abel. Então assim, Abel já era ali como é que eu poderia colocar isso? Abel já era uma mensagem de Deus para a humanidade velada sobre o que aconteceria com o filho. Por quê? A Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do século. Cristo já tinha sido morto. Morto assim, não literalmente, mas no projeto de Deus. Então, para que esse projeto acontecesse, chegasse ao fim, tudo que aconteceu necessariamente tinha que acontecer. Porque senão o projeto não iria até o final. Então quando a gente olha assim para essa questão do mal, o que você pode dizer assim? Deus é o criador do mal. Isso implica alguma coisa na sua fé? Deus criou o mal só me toca porque Deus permitiu. A quem você vai recorrer? Tudo está na vontade dele. Tem um texto de Isaías 45:7 que fala 45:7 fala assim: eu formo a luz e crio as trevas. Essa minha Bíblia tá: eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Eu vou te responder com uma pergunta. Você aceitaria o mal na sua vida? Aceitar? Porque o mal, eu sei que o mal é um negócio difícil, né, de aceitar. Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Você como cristão. Agora sim, porque saiu da minha esfera de ação, né? Certo. Eu não tenho esse poder de aceitar ou não aceitar, né? Lógico, se eu tivesse esse poder, eu não aceitaria. Exato. Porém, como eu não tenho essa capacidade de aceitar, eu não tenho como determinar algo para Deus, ordenar algo para que Ele possa fazer, então eu tenho apenas que me render ao projeto que Ele preparou para mim, aceitar, né? É mais de aceitação. Porque eu concordar o mal na minha família, né? Meus filhos, isso lógico que não. Mas por que a pergunta? É para você ver a sua limitação, ou seja, a nossa limitação em questão, né, desse assunto, porque é algo que está superior, né, está acima dos nossos conceitos teológicos, acadêmicos, entendeu? Está acima. Então, não é uma questão, né, que a gente não pode, de maneira alguma, aceitar ou não aceitar. O próprio Jó é o nosso exemplo, voltando lá para Jó, né? Ele falou: se eu tenho recebido o bem de Deus, né, por que também não receberia o mal? Tá entendendo? Então, como você falou, então é um assunto realmente bastante, né, extensivo, e nós ia ficarmos aqui, não ia chegar, né, a um conceito assim exato. Não, vamos bater o martelo, esse aqui. Entendeu? Então a gente tem que entender que existe um ser supremo, né? Um ser supremo que é um criador, que é o nosso Deus, e ele está no controle de todas as coisas. Então, se vir o mal, glória a Deus. Glória a Deus, amém. E se vir o bem, da mesma forma, nosso Deus vai ser glorificado de todos os jeitos. Eu concordo. E só assim, eu sei que Deus é inacessível, nós nunca vamos alcançar. Mas tem algumas ferramentas que a gente pode usar, pelo menos para ter um pouco de conhecimento acerca do que é Deus, né? Analisando o contrário, que seria o mal, eu vejo tipo assim umas problemáticas. Se Deus não é o criador do mal,
a gente implica que existe outro ser Uhum. tão poderoso quanto Deus, capaz de criar um antônimo do bem, né? Que seria o mal. Um outro ser criou o mal. Tá. Se Deus não é o criador do mal, então nós não temos certeza que Deus também poderá destruir esse mal. Ele não criou, até hoje o mal existe, nós não temos certeza. O que não é verdade se nós sabemos que foi Deus que criou esse mal, então ele tem todo o controle sobre ele. Se Deus não criou o mal e outro ser criou o mal, aí tem algumas passagens, algumas não, várias passagens, onde diz que Deus criou todas as coisas e viu Deus tudo que tinha feito e viu que era muito bom, Tov Meod em hebraico. Ou seja, toda a criação de Deus estava ajustada com o seu propósito. É porque na nossa mentalidade, o mal para nós é algo terrível, lógico. O mal para Deus eu vejo mais como uma parte da criação. Existem animais bonitos, existem animais feios, existem animais domésticos, existem animais perigosos, peçonhentos. Então tudo na criação você vai ter dois extremos. Tem o frio, o calor, tem o alto, tem o baixo, tem o grande, tem o pequeno. Não existe nada na criação que não tenha um par. Né? A única coisa que existia era o homem. Certo. E Deus acabou falando, não é bom, vou fazer um par para ele. Então não tem nada na criação sem um par. Um mosquito que te enche o saco, que nossa, mosquito chato, ele é essencial para que um ser viva, um sapo, por exemplo. Uma mosca é essencial para que um sapo viva. Tá? Quando a gente olha o texto de Isaías 45, 7 no hebraico diz Yotzer Or Uvorei Rocher Ose Shalom Uvorei Ra Ani Adonai Ose Kol Ele. Essa palavra que Shalom tem um vocábulo que é problemático, que no pergaminho de Qumran existe o livro de Isaías, 200 cópias dele, que é do século I, e lá não está escrito Shalom, porque esse aqui é a Estudicartense, né? Sim. Está escrito Tov, então ficaria, né? Você Tov Vorerá. Deus seria o criador de todas as coisas. Mas o porquê que esse texto está nesse lugar? Em Isaías 45, Deus está falando com o rei Ciro. O rei Ciro era um rei persa. Ele acreditava ele seguia o zoroatrismo, que tinha uma divindade boa, que fazia o bem, uma divindade má, que fazia o mal, e as duas brigavam. É mais ou menos o que a gente vê hoje. Entendi. E ali Isaías está falando, apresentando a Ciro, o Deus de Israel, e falando, olha, não tem divindade má e divindade boa, tem só um Deus e ele faz todas as coisas, o bem e o mal. Rapaz, passou rápido o negócio. Passou. Tá bom. Mas pensamos que não ia dar tempo, foi tempo. Mas o que o senhor pode falar para concluir desse assunto aí? O que o senhor pode dar uma conclusão? E também já para a gente encerrar, né? Então, pastor, foi bom, né? Passou muito rápido, mas deu para a gente expressar alguma coisa aqui. Eu sei que esse assunto é vasto, isso foi um resumo, né? Mas eu vou encerrar com um versículo aqui, que todas as coisas cooperam, né? Então está falando de todas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então eu encerro com esse versículo e creio que tudo tem um propósito. Essa é a minha concepção. Até uma hora. Desse assunto. Não, é isso aí. Então tá bom. Agradecer, né? Amém. Você ter vindo aqui. E na próxima vez vamos trazer o irmão Edson também. Sim, vamos trazer uma galera aí agora. Vamos ver irmão afiado aí para. E vai ser benção. Amém. Então tá bom. Então vou então, parar dessa forma. Vai falar sobre a política. Pois é. Vou parar dessa forma, que aí eu só vou dar um corte lá. Entendi. Cabuloso.